A juíza era paraibana, mas ela atuava aqui no estado do Rio Grande do Norte. Martins, né? Pois é. E aí foi encontrada morta em Belém do Pará. Ontem, até ontem, muitas especulações a respeito da morte da juíza. O marido tinha sinalizado que ela teria cometido suicídio porque teria já encontrado o corpo dela dentro do carro na garagem do condomínio onde moravam. E o que chamou a atenção nesse caso foi a forma como o marido reagiu ao encontrar a esposa. Porque ele simplesmente pegou o carro e dirigiu até uma delegacia. Isso chamou muita atenção porque não é o procedimento padrão de quem encontra um familiar, morto com um tiro, dentro de um carro. Então, muitas especulações. Só que ontem, Túlio Lemos, a família da juíza teve acesso às câmeras de segurança do condomínio onde a magistrada, estava com o marido. E segundo a sobrinha da juíza, e assim, ela disse que quem fala nesse caso é a família, porque realmente é a família que teve acesso a todas as informações. Ela disse que realmente o caso foi um suicídio. Todas as imagens comprovam que a juíza teria cometido suicídio. Olha, o que é esquisito nessa história, além da postura do marido no momento em que viu o corpo, já sem vida, é esquisito que a polícia ainda não tenha mostrado nada. Eu prefiro aguardar a palavra da polícia, porque a família, de certa forma, tem interesse. Vou dizer que tem interesse em esconder determinadas situações, mas em preservar. Portanto, falam em imagens. Que imagens são essas? Porque essas imagens não foram mostradas. Não estou falando aqui de as imagens já constam no inquérito e o inquérito é sigiloso. Não estou falando aqui da imagem de um momento, se é que tem essa imagem do momento do suicídio. Não, de forma alguma, isso é terrível. Eu estou falando das imagens que livrariam suspeita de um assassinato, ou seja, ela sai, entra na garagem, vai para o carro, não vê mais ninguém, tal, essas coisas aí para comprovar. Então, só a família falou. Eu prefiro esperar para ter realmente uma confirmação de uma situação como essa, esperar que a polícia fale. E aí se torna ainda mais estranho, Karina, é que a sobrinha vem para a linha de frente e diz: caso encerrado, e só quem fala disso é a família. Não, ela não falou caso encerrado. Não, caso encerrado porque eu estou dizendo que ela não quer que ninguém fale mais nisso, que levante suspeitas. Na verdade, é porque a imprensa começou a especular muito, justamente pelo fato, desse comportamento do juiz de pegar o carro e dirigir até uma delegacia. Foi um comportamento que muita gente estranhou. Então, como a imprensa começou a especular muito, ela falou que publicamente quem fala para a imprensa é a família e não pessoas que não têm nada a ver com a situação. E aí ela disse que teve acesso, essas imagens já constam no inquérito, que está investigando esse caso, e ela, a sobrinha da juíza, disse que todas as imagens mostram, primeiro, o momento que a juíza Mônica saiu do apartamento carregando as malas, conforme disse o marido, se dirigindo à garagem. Então as imagens mostram isso. Mostram também o momento, em que a juíza comete o suicídio dentro do carro por volta das 23h38, segundo narrou a sobrinha. As câmeras ainda mostram também quando o marido da juíza, o juiz João Augusto de Oliveira Júnior, encontra a mulher já sem vida no dia seguinte, e em seguida ele entra no carro e leva o corpo para delegacia. E aí a sobrinha também confirma que a juíza estava sofrendo com transtornos mentais, tomava remédio, apesar de aparentemente viver uma vida normal, ela já estava sofrendo problemas ali de depressão, enfim. Tudo isso aí contado pela sobrinha pode ser verdade, como pode também não ser. Por quê? Uma pergunta intrigante. Se tudo isso que ela está dizendo é verdade, por que esse inquérito foi posto sob sigilo?
Qual é o sigilo que há numa situação dessa, se está tudo configurado para um suicídio, né? A automutilação. Se houvesse realmente esse fato consumado pela polícia... Talvez envolvendo figura de magistrados, aí o delegado tenha achado melhor colocar um inquérito sob sigilo para não expor. Isso é uma interpretação sua. Mas pode ser, Túlio, você também está no campo da especulação. Eu tô de especulação não, eu tô do questionamento. Se há uma coisa tão clara, tão lógica, óbvia, transparente, lúcida, por que não dar o caso por encerrado? Ora, se a mulher saiu daqui, entrou no carro, deu um tiro na cabeça, pronto, você tem imagem comprovando tudo Agora isso. você quer dizer até o tempo que o inquérito tem que percorrer, tem que dar o caso por encerrado, é a polícia não sou eu que tenho que dizer não, é você fica dizendo, você engole a versão que foi passada. Eu estou dizendo que eu prefiro a versão da autoridade policial, que é quem vai, se amanhã disser, olha, foi exatamente como a sobrinha falou, acabou-se, morreu o assunto. Mas o problema é que o delegado responsável pelo inquérito não corrobora pelo menos até o momento, não corrobora com o que foi dito pela sobrinha. Não, desmente também. Então a gente vai ter que aguardar a decisão final da polícia, mas pelo menos, assim, se existe essa informação de que esses vídeos comprovam o suicídio, chega a hora também da imprensa parar de especular e tentar, né, já criar um culpado, porque o juiz já estava sendo apontado como possível assassino da mulher. É porque isso a verdade era essa. É verdade. É um peso muito grande para o viúvo, né, ter que conviver com a dor da perda da esposa e ainda mais conviver também com a pecha ou a suspeita de ele ter cometido o crime. Não deixa de ser uma coisa dolorosa, mas numa situação como essa, o prudente é justamente aguardar que o delegado diga alguma coisa, porque família quer preservar e pode ter algo... Mas é a família dela, tá? A família dela. É a família dela, não é a família dele. Exatamente. A família dela quer preservar. A sobrinha falou. Mas vamos aguardar que a polícia falando aí sim, vem com os dados concretos e fala com a autoridade policial. Não é familiar que diz que é assim ou assado. Quem tem que dizer realmente é a polícia.